Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos chegando ao final do ano litúrgico, neste domingo, com o 33º domingo do tempo comum. Bom, nós temos alguns acontecimentos marcantes nessa semana, nesse 33º domingo do tempo comum. Nós queremos anunciar que, a partir da próxima terça-feira, dia 19, até o domingo que vem, dia 24 de novembro, teremos o Congresso Americano Missionário, o 6º, o CAN 6. Vai ser justamente na cidade de Ponce, município ao sul de Porto Rico, lá no Caribe. A cidade de Ponce fica a 118 quilômetros da capital de Porto Rico, né? E tem como tema evangelizadores com o Espírito até os confins da terra. Evangelizadores com o Espírito até os confins da terra. Fala da missão Adigentes. E o lema, América, com a força do Espírito, testemunhas de Cristo. América, com a força de Cristo, do Espírito, testemunhas de Cristo. CAN 6. Portanto, meus irmãos e irmãs, vivamos esse momento também unidos aos irmãos de Porto Rico e aqueles que irão participar do CAN 6, Congresso Missionário, né, justamente americano, toda a América vivendo um congresso missionário. Peçamos ao Senhor que nos ajude a vivermos missionariamente. Ao mesmo tempo, nesse 33º domingo, meus irmãos e irmãs, nós vemos o Dia Mundial dos Pobres, aliás, o 8º Dia Mundial dos Pobres, que foi um dia criado pelo Papa Francisco, um domingo antes de nós concluirmos o ano litúrgico, lembrando um pouquinho a grande preocupação que o Santo Padre sempre tem colocado com os pobres, com os necessitados. O Papa sempre coloca um tema, esse 8º Dia Mundial dos Pobres, que é o 33º domingo, tempo comum, tem como tema um texto do Sirácida, ou Ben Sirac, 21:5. A oração do pobre eleva-se até Deus. O Paulo vai falar da questão do pobre, mas fala também da oração do pobre, já que estamos no ano da oração, a caminho do Jubileu 2025. E o Papa começa assim a sua mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, que é esse domingo, porque temos vivido aqui no Rio de Janeiro a Semana, né, do Pobre, e vai continuar por mais um tempo também. A oração do pobre eleva-se até Deus. No ano dedicado à oração, em vista do Jubileu Ordinário de 2025, essa expressão da sabedoria bíblica é ainda mais oportuna, a fim de nos preparar para o 8º Dia Mundial dos Pobres, que acontece nesse dia 17 de novembro. A experiência cristã, diz o Papa, inclui também a certeza de que a nossa oração chega à presença de Deus, não como oração qualquer, mas oração do pobre. Reflitamos sobre esta palavra e leiamo-la aos rostos e nas histórias dos pobres que encontramos no nosso dia a dia, para que a oração se torne um modo de comunhão com eles e a partir do seu sofrimento. Por isso ele tirou esse texto do livro de Ben Sirá e diz a sua mensagem sobre isso tudo, né, que ele vai colocar sobre a necessidade também de levar o pobre a rezar, a partilhar um pouco das suas preocupações na oração. E vai concluir assim, né? Em todas as circunstâncias, somos chamados a ser amigos dos pobres, seguindo os passos de Jesus, que foi o primeiro a solidarizar-se com os últimos. Que a Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, nos sustente neste caminho. Ela que, aparecendo em Boné, nos deixou uma mensagem a não esquecer. Eu sou a Virgem dos pobres. A ela, a quem Deus olhou pela sua humilde pobreza e em quem realizou grandes coisas com a sua obediência, confiemos a nossa oração, convictos de que subirá até o céu se será ouvida. Portanto, o Papa invoca a Nossa Senhora dos Pobres, que é uma experiência também que faz parte da tradição da Igreja, não é? Ele cita que, entre outras coisas, a Mãe Teresa de Calcutá, uma mulher que deu a vida pelos pobres. Esta santa repetia, diz o Papa,
que a oração era o lugar de onde tirava força e fé para a sua missão de servir aos últimos. E quando falou na Assembleia Geral da ONU, em 26 de outubro de 1985, mostrando a todos as contas do seu texto que trazia sempre nas mãos, disse: sou apenas uma pobre freira que reza. Ao rezar, Jesus põe o seu caminho, seu amor no meu coração, e eu vou dá-lo a todos os pobres que encontro no meu caminho. Rezai vós também. Rezai e sereis capazes de ver os pobres que tendes ao vosso lado, talvez no mesmo andar da vossa casa, talvez até nas vossas próprias casas, a quem espera pelo vosso amor. Rezai e abrir-se-ão os vossos olhos e encher-se-á de amor o vosso coração. Então, meus irmãos e irmãs, 8º Dia Mundial dos Pobres, vivamos intensamente com várias atividades que o Papa sugere e que cada diocese, cada comunidade tem como fazê-lo nesse domingo que antecede o último domingo do ano litúrgico, que é o domingo de Cristo Rei, que será o próximo domingo. Esse é o 8º Dia Mundial dos Pobres, esse é o 33º dia, terceiro domingo do tempo comum. Peçamos a Deus que nunca afaste de nós olhar para Cristo presente no pobre e façamos a nossa parte de não só partilhar, mas respeitar como pessoa humana e levar a encontrar-se com o Senhor na vida de oração. Nesse final de ano litúrgico, meus irmãos e irmãs, a liturgia nos fala também sobre o final dos tempos. Aliás, o final e começo do ano litúrgico trazem um pouco a mesma temática, o final dos tempos. Por isso, a leitura da liturgia de hoje nos fala disso, nos fala do final dos tempos, que para todos nós é o fim da nossa vida, é a direção para onde nós caminhamos. Esse mundo tende um dia a terminar. Naquele tempo, diz aqui a leitura de Daniel, leitura primeira, levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do seu povo, e será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir as nações. Mas nesse tempo teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. E aí fala, muitos dos que dormem no pó da terra, os que morreram, despertarão, uns para a vida eterna, para o céu, outros para o próprio eterno, para o inferno. Mas os que tiverem sido sábios, brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos das virtudes, brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Nós temos uma vida que não termina. Depois de fecharmos os olhos desse mundo e abrirmos para a eternidade, temos nossa vida na eternidade. Mas haverá também, o nosso corpo vai participar também da ressurreição final. E isso será a última etapa, né, como Cristo prometeu também, ou seja, que podemos, como Ele também ressurgir, só que conforme a nossa vida, alguns ressurgirão para a vida e outros para a morte. Fala a leitura de Daniel sobre isso, ou seja, há muitos que dormem o pó da terra despertarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio eterno. Isso que nós somos chamados a viver cada dia mais a nossa vida cristã, para buscarmos a face de Deus agora, para que possamos, depois dessa nossa vida, encontrarmos o Senhor, né, com nossa visão beatífica e no final dos tempos ressuscitarmos com Cristo e como Cristo para a felicidade eterna, onde nosso corpo também é glorioso como o Senhor, assim nós esperamos e cremos e desejamos. E no Evangelho também, caríssimos irmãos e irmãs, tem esse mesmo clima de final dos tempos, ou seja, naqueles dias, diz o Evangelho, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Ou seja, aparece o final dos tempos. Tudo vai desaparecer. E aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto, está próximo.
Sim, também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, essa geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. A palavra do Senhor é sempre atual. Nossa geração vai sucedendo a outras gerações, mas chegará ao final dos tempos em que tudo vai ser julgado e vai se concretizar nesse encontro com o Senhor. Porém, diz aqui a leitura, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, mas somente o Pai. Por isso, não se preocupar quando é que vai ser, fazer cálculos, segundo a Bíblia, que passaram tanto 1000 anos e mais de metade de 1000 anos, como tantas situações e quantas vezes alguns grupos religiosos, né, se manifestaram e falaram de marcar o final dos tempos. Né? Nunca deu certo. Sabemos que ninguém sabe. O importante é estarmos cada dia buscando o Senhor, cada dia preparados para o Senhor. Enquanto vivendo a vida de comunhão, de conversão, caminhando para a visão do Senhor na eternidade. Primeiro, se Deus quiser, na visão beatífica, quando nossa alma também repousará no Senhor. E no final dos tempos, o nosso corpo também participará dessa ressurreição final. Mas queremos ressuscitar para a vida, para a salvação, para o céu. É bem nesse aspecto que o convite nos é dirigido, não calcularmos quando, mas estarmos vivendo sempre como bons cristãos a cada momento da nossa vida. É um pouco esse aspecto que o final do ano litúrgico, e também o comecinho do novo ano litúrgico, vai nos interpelar sobre como nós estamos caminhando. E por fim, meus irmãos e irmãs, a carta aos Hebreus fala de Jesus Cristo, né? Ou seja, que todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapaz de pagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar, até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à plenitude e definitiva os que ele santifica. Ora, onde existe perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Ou seja, Cristo entrou uma única vez para que nós tivéssemos o perdão, reconciliação dos nossos pecados. Por isso somos chamados a encontrar em Cristo a reconciliação e em Cristo o caminho que nos conduz ao Pai, já pela fé, até um dia que o teremos pela visão. A palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, desse final de ano litúrgico, nos fala sobre o final dos tempos, sim. Nos fala sobre esse fim do mundo que nós somos chamados a estar preparados, mas sem fazer cálculos, porque ninguém sabe. Então, é importante que nós o vivamos bem a cada momento, para que nós sejamos felizes no modo de ver hoje aqui, para que se nós não ficarmos até o final dos tempos e morrermos antes, isso que acontece com a maioria, nós possamos estar com o Senhor face a face a nossa vida em Deus, e no final dos tempos o nosso corpo participar também dessa ressurreição final. É a palavra de Deus para nós, meus irmãos e irmãs, nesse final de ano litúrgico, e que nos convida justamente a dar esses passos. E o modo de nós caminharmos para a vida de conversão é ver e encontrar-se com Jesus na pessoa do pobre, do necessitado, como lembra o dia de hoje, o 8º Dia Mundial dos Pobres. Que nós saibamos, justamente enquanto cristãos, fazemos a diferença nessa nossa responsabilidade de sermos presença cristã. Não é fácil, mas a graça de Deus torna isso possível. Basta que nós, como Maria, digamos nosso sim. Caríssimos irmãos e irmãs, vivamos esse domingo, dia do Senhor, reflitamos sobre a nossa caminhada, enquanto caminhamos nesse mundo pela fé, até o dia encontrarmos pela visão e nos prepararmos para o final dos tempos. Saibamos também partilhar com o pobre as suas necessidades e caminhar no Senhor sendo missionários, como lembra bem o projeto e o tema e lema do CAN 6. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.